Vamos dar início, então, à nossa correção dos exercícios sobre as simplificações de radicais, ok? Então, vamos lá. Simplifique cada radical dado. Considere que as variáveis x e y são números reais não negativos. Não negativos por conta das raízes quadradas que não são possíveis calcular, ok? Então, vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado e y ao cubo. Então, vamos separar essas raízes utilizando a propriedade e vamos fatorar para que a gente consiga simplificar. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada. Agora, percebam que é o y ao cubo. Só que y ao cubo não simplifica com ao quadrado. Então, eu vou separar ele em dois pedacinhos. Y ao quadrado vezes y, que é equivalente. Então, olha só, vou repetir aqui a minha raiz quadrada de x ao quadrado e vou separar aqui raiz quadrada de y ao quadrado vezes a raiz quadrada de y. Então, lembra lá da primeira regrinha de simplificação das propriedades, né? Quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, essas operações se anulam. Raiz quadrada no número ao quadrado. Então, sobra x vezes y. E esse terceiro termo, que não tem com quem cortar, permanece dentro da raiz. Então, x vezes y vezes a raiz de y. Está concluída a nossa questão. Aqui nós misturamos na letra B números e com as variáveis, né? Com a variável x. Não tem problema, vou separar esse 8. Só que percebam que 8 não tem raiz quadrada exata. Então, eu posso fatorar esse meu 8. Então, olha só, 8 divide por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2, que ficou sozinho. Então, aqui, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes a raiz quadrada, e tenho um x à quinta. Então, eu vou separar esse x à quinta em termos de expoente 2, para que eu possa fazer a simplificação. Então, eu vou colocar assim, x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. Observem que se eu somar todos os expoentes dá 5, né? 2 com 2 com 1. Agora, eu vou abrir tudo isso aí em raízes separadinhas. Ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz de x ao quadrado, vezes a raiz de x ao quadrado, vezes a raiz de x. Bom, todos aqueles que têm raiz quadrada e estão elevados ao quadrado, eu posso simplificar, ó. Corto a raiz com ao quadrado, corto a raiz com ao quadrado, corto a raiz com ao quadrado. Sobra para mim 2 vezes raiz de 2, vezes x, vezes raiz de x. Agora, vamos juntar os termos que não têm o radical com aqueles que têm. Então, vai ficar 2 vezes x é x ao quadrado. E raiz de 2 vezes raiz de x fica raiz de 2x. Dando continuidade, na letra C nós temos a raiz cúbica do 40 e o y à sétima. Então, primeiro, vamos fatorar esse 40. Então, 40 divide por 2, que dá 20, que divide por 2, que dá 10, que divide por 2, que dá 5, que divide por 5, que dá 1. Então, eu só tenho aqui. Então, aqui eu preciso juntar 3 a 3, porque é uma raiz cúbica. Olha lá, 2 ao cubo. Então, eu vou ficar assim. 40 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. E o y à sétima, eu vou separar como um y à 3 terceira, porque eu estou na raiz cúbica. Outro y à terceira, deu 6. E um y sozinho para fechar 7. Agora, vamos reescrever todo mundo separadinho. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de y ao cubo
vezes a raiz cúbica de y ao cubo vezes a raiz cúbica de y. Onde tem raiz cúbica e está elevada ao cubo, eu posso simplificar. Corto esse com esse com esse e esse com esse. Então, eu fico com 2 vezes a raiz cúbica de 5 vezes y vezes raiz cúbica de y. Agora, todo mundo que está fora da raiz, 2 vezes y, 2y ao quadrado. E quem está na raiz, 5 vezes y, 5y dentro da raiz cúbica. E o último é uma raiz quarta e lá dentro nós temos o 96. Então, vamos fatorar esse 96. Divide por 2, dá 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Certo? Eu estou na raiz quarta, então eu preciso juntar 4 a 4. Então, olha lá, vai ficar uma raiz quarta de 2 a quarta. Só que sobrou um 2 e um 3 sozinho. Coloca eles aqui dentro da raiz. Vezes x à oitava. Então, eu posso separar como sendo x à quarta vezes x à quarta. Vezes um y à nona, que eu posso separar como y à quarta vezes y à quarta vezes y. Agora, eu vou pôr cada um desses valores dentro de uma raiz. Lembrando que são todas raízes de índice 4. Raiz quarta de 2 à quarta, raiz quarta de 2, raiz quarta de 3, raiz quarta de x à quarta, raiz quarta de x à quarta, raiz quarta de y à quarta, raiz quarta de y à quarta e, por último, uma raiz quarta só de y. Quem tem o expoente 4, eu posso cortar com a raiz. Então, vou cortar esse com esse. Vamos ver. Esse com esse com esse e esse. Então, aqui sobrou 2 vezes a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3. Aí, o x eu cortei a raiz, ali também, o y também, o outro também, e o último ficou na raiz. Agora, juntamos todo mundo que está fora da raiz e todo mundo que tem raiz. Então, vai ficar 2 vezes x vezes x, x ao quadrado, y vezes y ao quadrado, vezes, e agora junta todo mundo dentro da mesma raiz. 2 vezes 3 é 6, e lá no final, y. Próximo exercício. Ao se resolver uma situação-problema, um aluno precisava determinar o valor da raiz cúbica de 54. Ele pensou numa opção para determinar essa raiz. Primeiramente, simplificá-la obtendo um radical menor. Qual é a simplificação correta desse radical? Então, vamos lá fatorar o nosso 54. Por 2 dá 27, que por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ele quer calcular uma raiz cúbica. Então, agrupamos os nossos números de 3 em 3. Então, a raiz cúbica de 54 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Separamos isso aqui em duas raízes. Olha lá, o primeiro termo não tem como fazer simplificação, mas aqui no segundo eu corto a raiz com o expoente, fica só o 3. Reorganizando, 3 vezes a raiz cúbica de 2, que é a alternativa D.
Dando continuidade nos nossos exercícios da aplicação de radiciação, então nós temos o seguinte, ele vai fazer referência ao texto teórico, que mostra que a altura de um triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2, certo? Lembrando que a área é dada pela metade do produto da altura e da base, ou seja, a base vezes a altura dividido por 2, ele quer que a gente mostre que a fórmula da área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, olha só, a área, base, vezes a altura, dividido por 2. Se é um triângulo equilátero, de lado L maiúsculo, então a base mede L. A altura está lá no enunciado. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é altura. Dividido por 2. Então, base vezes altura, dividido por 2. Multiplicando ali em cima, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Bom, temos uma divisão de fração, porque nós temos um termo em cima fracionário e um termo embaixo, né, dividido por 2. Divisão de fração é, repete a parte de cima, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 é L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Ficou mostrado, então, que essa é a fórmula da área do triângulo equilátero. Dando continuidade na letra B, usando então agora uma calculadora, determine com uma aproximação de 2 casas decimais a área de um triângulo equilátero de lado medindo 12. Então, basta nós pegarmos a fórmula que a gente acabou de mostrar ali no exercício anterior, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e no lugar do L, a gente vai colocar 12. Como ele falou para usar a calculadora, com 2 casas decimais, raiz de 3 lá na calculadora vai dar 1,73. Tudo isso dividido por 4. 12 ao quadrado, 144, vezes 1,73. Tudo isso dividido por 4. Agora, vamos lá. 144 vezes 1,73. Vai dar 249,12 dividido por 4, que traz para nós como resposta 62,28 centímetros quadrados. E a última questão da avaliação nacional COC. Um projeto de engenharia, determinada região de um terreno deve apresentar a fórmula de um triângulo equilátero, que nós estávamos falando até agora. Após alguns cálculos, verificou-se que a medida de cada lado deve ser 12 raiz de 3. Assim, sabendo que a área desse triângulo pode ser obtida por meio dessa fórmula, que é a mesma da anterior, a única coisa que no lugar de L ele colocou X, represente a medida de cada lado, em que X representa a medida de cada lado, qual é a área dessa região. Então, vamos lá. No lugar do x ao quadrado, nós temos que colocar 12 raiz de 3, porque é essa a medida do lado. Então, eu vou ter 12 raiz de 3 ao quadrado, que é o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Bom, para resolver como eu tenho número e raiz, eu separo. Então, eu faço 12 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4, ok? Tem a propriedade que permite com que eu faça isso de colocar o expoente para os dois números separadamente. 12 ao quadrado é 144, raiz de 3 ao quadrado eu simplifico, sobra o 3, vezes raiz de 3 sobre 4. Agora, 144 vezes 3 dá 432
raiz de 3 sobre 4. E 432 dividido por 4, então eu obtenho 108 raiz de 3, como sendo a área, então. E a alternativa correta é a alternativa E.